voltar agora a conversar com a Graciela e o Reginaldo, eles que são terapeutas de casais, terapeutas de famílias. E hoje no Papo de Quinta o assunto é a relação com a sogra. E enquanto a gente estava aqui nos bastidores, um vai dando a opinião, um vai dizendo como é a realidade, né? E você também pode participar através do zap do Mulher Demais, do MD, é o 991050400. Um debate que surgiu aqui, inclusive no nosso estúdio, sobre a questão de limites. Muitas vezes existe um embate mesmo, da sogra com a nora, por exemplo. Mas quem tem que fazer esse meio de campo, esse intermédio, é o filho, é a filha? O que é ideal nessa situação? Com certeza, e eu acho que esse é o top 10, assim, é o que mais chama atenção, que a gente sempre orienta os casais, é que, nesse caso, quem tem que começar a impor os limites é o filho, por exemplo, uma relação da nora com a sogra. A relação do filho, vou me colocar como exemplo, a minha relação com a minha mãe é uma relação que ela é eterna. Então, a gente pode ficar chateado ou não, essa relação ela volta àquele patamar de mãe e filho. Verdade. Se a minha esposa ela fosse impor e colocar limites com a minha mãe, a relação ela já vai ficar conflituosa. Quebra, né? E aí é uma taça que ela quebra e nunca mais vai ser a mesma. Então, o ideal é que esse filho coloque o limite nessa mãe, né? Claro que aí o casal ele tem que estar muito junto ali, eles têm que estar pensando da mesma forma, estarem alinhados para que esse filho se sinta confortável e impor limite nessa mãe. Claro que tudo com muito amor, com muito respeito, porque tem pessoas que acham que quando for impor o limite vai estar desonrando essa mãe e não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Impor os limites também é uma questão de honrar e dizer, mãe, olha, aqui, até aqui, muito obrigado por tudo que você construiu até aqui, o que você fez por mim, mas agora eu tenho uma nova família, eu tenho uma esposa e agora eu vou viver o meu momento. Muito obrigado. E aí já começa essa sogra já perceber que ela tem um espaço que ela não pode avançar. Quais são as queixas que vocês mais recebem dos casais quando o assunto é essa relação com a sogra? São mães superprotetoras, por exemplo, ciumentas, ou que se metem naquela relação? Normalmente, o que é que aparece para vocês? São mulheres, sogras controladoras, exigindo que a nora faça do mesmo jeitinho que ela. Tem que colocar comidinha, tem que preparar comidinha, o arroz é por cima do feijão, a roupa tem que ser com vinco aqui, ali. Só que essa sogra precisa entender que essa esposa, essa nora, veio de uma outra cultura familiar. Talvez não vem de uma cultura que passe roupas, que coloque a comida, cada um vai colocar. Porque assim, quando um casal forma uma nova família, existem, né, duas culturas familiares, da mulher e do homem, que cada um tem suas verdades e seus modelos familiares, que não o certo para mim não é o certo para Reginaldo e vice-versa. Então, aquela nova família precisa montar e criar um novo modelo familiar, que muitas vezes não vai ser desse jeito da sogra. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando o marido, né, o filho vai dar o limite à mãe, acontecem muitos conflitos, Bruno, que às vezes a esposa... porque você não deu o limite, porque se fosse eu, faria isso, faria aquilo. Só que o limite que você dá é diferente do limite que eu dou. Então, o casal precisa também respeitar a forma que esse filho ou essa filha está dando limite à sua mãe, que é um jeitinho deles, a relação deles é diferente. Verdade. Se você Isso já traz passou muito por uma conflito, situação né? assim, conta pra gente também, né? Quem nunca? Porque de fato é muito comum acontecer, porque é uma relação que não se acaba. A relação de mãe com o filho, mãe com a filha, não acaba. Existe uma maneira ideal de impor esse limite sem realmente trazer um conflito para aquela casa, para aquela família, mas de fato mostrar que naquele momento ou a partir dali essa mulher não deve ir enquanto mãe mesmo e enquanto sogra? Algum modelo que seja mais ideal para isso ou é mesmo o diálogo, a conversa? Existe, o combinado não sai caro. Então assim, olha, eu sempre quando chego os casais para trazerem essa queixa, a gente fala assim, olha, todas as demandas que vêm da minha mãe, sou eu quem dou o limite, não é Reginaldo. Reginaldo é genro, não é sangue. Se eu tiver um ranca-rabo lá com minha mãe, daqui a pouco a gente fica bem, tá tudo bem. Qualquer demanda que vem dos pais de Reginaldo, quem resolve é ele. Outra coisa, mas às vezes o marido não viu o que a sogra implicou. Não tem importância, depois vai no cantinho em algum momento, olha amor, sua mãe se comportou assim assado com o nosso filho, eu não gostei. Veja com ela essa situação, porque às vezes o outro não percebe, porque é tão
comum a relação de mãe e filho, que às vezes aquele comportamento controlador está dessensibilizado na mente do filho, né? Naturalizou. Então, só quem às vezes percebe é a nora. Então, cabe a essa esposa chegar para o marido e falar assim, olha, eu não gostei, já fala. Porque assim, olha, se a nora começar, gente, num embate com a mãe, a nora sempre vai perder. Então, não precisa ter embate, rivalidade. Se não dá certo para conviver, coloca limites. Vamos lá em momentos especiais, não dá para conviver no dia a dia, tá tudo bem. Porque assim, olha, se o casal decidiu montar uma nova família, a prioridade é essa nova família, não é a mãezinha. Verdade. Existe também uma situação bem delicada, né, envolvendo essa relação com a sogra, que muitas vezes acontece, que é a dependência financeira, por exemplo. Então, quando esse casal não tem condições de sair da casa dessa sogra, dessa mãe, por uma infinidade de motivos. E aí essa mãe se sente no direito, né, de opinar naquela relação, de opinar no que faz, no que não faz, como chega, como sai, tudo isso. E aí existe também uma possibilidade de impor limites mesmo diante de uma situação assim que exige um pouco mais de tato, né? Já que estão na casa dessa sogra. Existe e acaba isso sendo, essa cena que você trouxe, ela é muito comum, né? A gente vê o quanto que muitas famílias, né, ainda moram na mesma casa, às vezes nem moram, né, moram em casas diferentes, mas existe uma dependência financeira. Quando existe essa dependência financeira, é ainda mais difícil de impor esse limite. Porque você imagina, se eu consigo ter o controle, se eu ajudo por demais a minha filha, por exemplo, e ao meu genro. O que acontece? Eu realmente vou me sentir no direito, né, no direito de poder opinar em alguma coisa. Sou eu que estou colocando dinheiro ali, eles dependem de mim. Quando a gente acha que alguém depende da gente, automaticamente a gente controla aquilo. Está sob o meu poder, é sob o meu cuidado, é a minha responsabilidade. Isso é automático. E aí, como que a gente faz para impor esse limite? Primeiro, quem casa quer casa. Né? Isso é um ditado muito antigo. Então, a gente precisa se programar para que esse período que vai morar junto seja apenas um período, que seja transitório. Então, o casal ele precisa juntos irem se preparando para sair, que já vai ser o primeiro limite, que é um limite geográfico. Todo casal precisa colocar o limite, né? Geográfico, físico, então sair de casa. O segundo limite, ele precisa ser emocional, cortar o cordão umbilical mesmo, né? E que talvez seja um dos mais difíceis. E o terceiro limite é o limite financeiro. O casal ele precisa ter as finanças deles e a mãe, a sogra, ela não precisa estar sabendo o que o casal está comprando, o que está deixando de comprar, quanto ganha, quanto deve. Isso já começa por ali. Então, existe sim como dar limite dentro de casa, mas isso tem que ser com muita sabedoria e o casal precisa estar muito alinhado. Por isso que a gente sempre diz, se o casal não tiver em sintonia, isso vai transparecer, isso vai transbordar para fora do relacionamento e aí você não consegue ter a cerca ali direitinho fazendo esses limites. Então, dá para você colocar isso de uma forma em amor, impor esse limite também financeiro e tenho certeza que você vai ter resultado quando você fizer isso. O que acontece com muitos casais é que depois de alguns conflitos, né? Às vezes conflitos sérios mesmo, tá, gente? Embates de verdade. Preferem simplesmente abrir mão da relação, ó, ela no meu canto, eu no meu canto, ela no canto dela, e realmente assim abrir mão dessa relação diante dos conflitos. É uma boa nesse caso assim não ter relação com a sogra, nem boa nem ruim, simplesmente se afastar. E se sim, em que situações é o melhor caminho, Graça? É quando chega ao extremo, né? Quando houveram várias tentativas de acordos, de combinados, de limites, e essa sogra está disfuncional, que nós temos uma sociedade doente, né, Bruno? E muitas pessoas são disfuncionais, às vezes têm um transtorno. Então, se esgotaram todas as alternativas na relação de sogra e nora, sogra e genro, sogro, enfim, precisa haver um afastamento até para a saúde emocional dessa família. Verdade. Porque senão essa disfuncionalidade começa a vir para a relação do casal também. Então, bom dia, boa tarde, tá tudo bem, mas um distanciamento. Verdade.
verdade, gente. Vou deixar aqui o Instagram desses dois maravilhosos e a gente vai contar várias vezes com vocês aqui em outras oportunidades, outras temáticas. Tá aí, ó, no rodapé da tela, é Terapia Casal e Família. Até que eles voltem para cá, foram muitas reflexões para hoje, né? O bom senso também, né, cai bem em qualquer relação, né, minha gente? Levar da melhor maneira possível, com leveza e estabelecendo, sim, alguns limites é importante. Então, obrigada pela participação de vocês em pleno feriado aqui com a gente. Então, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado para você. Cheiro, amei demais.